A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Mateus capítulo 3, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista rasga o véu do alegado período do silêncio profético. Depois de haver transcorrido 400 anos aproximadamente, ficara para trás um período político muito conturbado para o povo da aliança. Neste período, o Império Persa agigantou-se, mas não o suficiente para travar a fúria do temível Alexandre o Grande. Os Ptolomeus, os Seleucidas e as investidas dos Macabeus formam como que o pano de fundo, ainda que longínquo, sobre o qual o horizonte do tempo nos leva aos episódios do período intertestamentário. Chegados, enfim, ao tempo do domínio romano, as condições pareciam estarem criadas. O Messias é chegado e já habita entre os homens, mas ainda não se deu a conhecer de modo vocacional. E, para usar as palavras do próprio Cristo, ainda não havia chegado a sua hora. É neste interim que no deserto da Judeia surge um homem vestido de modo nada conspícuo e com uma dieta longe de ser lisboeta. Em Mateus capítulo 3, versículo 4, é dito que João usava vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Mas o que era assombroso não eram para já as suas vestes e nem tampouco o que João comia. Assombroso mesmo era o que ele dizia pelos quatro cantos do deserto. João esboçava uma coragem que remetia aos seus ouvintes a recordar Elias, Isaías ou Jeremias. Raça de víboras. Era a frase que ele produzia aos ouvidos da sua audiência, que ali concorria a fim de o ouvir, confessar seus pecados e ser então batizados. A severidade de seu discurso tornou-se mais incisivo no texto que li logo no início da nossa conversa. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Oh, que mensagem nada degustável! Meu ouvinte, aqui reside o título da mensagem de hoje: O machado irreversível. Sim, meu amigo, João Batista não está contando piadas, como faz o angolano Gilmar Vemba no palco do Campo Pequeno em Lisboa. João o Batista não parece interessado em tomar um café num dos cafés da cidade do Porto. Ele está sério e envolvido com uma mensagem que não parece nada simpática e anuncia uma graça que se expressa de modo irado. Já está posto o machado. Sim, já está posto o machado e não será retirado. Este machado está posto e é impossível que possa abrandar sua fúria. Já está, agora mesmo, posto o machado. Isso aponta para a iminência do julgamento divino na mesma proporção que é um convite ao profundo arrependimento. De seguida, João Batista afirma que este machado possui uma ação certeira e sabe bem onde atingir. O texto diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Oh, mas que machado certeiro! A raiz de todas as árvores, ou seja, todas as fontes de maldade, toda a indústria do mal que ganha vida imprimindo, afetando e destruindo a moralidade da sociedade. Todos os pecados requintados, feitos em grande segredo e profundo sigilo, têm apontado em sua raiz um machado afiado, pronto a exterminar para sempre toda a sua essência. Não se trata de podar os ramos velhos e cansados de um pinheiro manso das ruas de Lisboa. Trata-se de colocar um machado na raiz de tal pinheiro manso e atingi-la com severidade certeira e suficiente para que este pinheiro manso nunca mais renasça. Já está posto o machado à raiz das árvores. João Batista continua apertando o circuito e parece não estar nada interessado em ser ignorado pelo seu auditório. Ele agora realça não apenas a severidade com que o machado irá atingir a raiz, mas também o seu alcance. O texto diz:
Toda árvore, pois, que não produz bom fruto. O machado está posto de modo específico. Este machado não irá atingir com arbitrariedade. Nesta grande floresta da vida, este machado irá infringir duros golpes à raiz não de todas as árvores, mas de toda árvore que não produz bom fruto. Finalmente, João Batista adianta-se em comunicar a seus ouvintes o que será feito ao resto da árvore, depois de ferida pelo machado posto à raiz. É cortada e lançada no fogo. Então alguém dirá: agora estás recorrendo à ameaça, a fim de me demover das minhas ideias irreligiosas, antibíblicas e contra a fé cristã, a troco de um secularismo que, de tão estranho, adoeceu e morreu de seu próprio veneno? O mesmo secularismo que levou muitos pais a tratarem seus filhos como que se de príncipe se tratasse, hoje se tornou a maior fonte de depressão, desestruturação familiar e outras desgraças da mesma índole. Eu, porém, te digo que se tratasse de uma ameaça, o remetente de tal ameaça não seria eu, mas João Batista. Ouça o que ele diz no texto que li. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. O que João Batista está dizendo é que o juízo gracioso de Deus é iminente, certeiro, e será o reflexo da justiça de Deus. Não haverá espaço para colóquios e debates com Deus. Não haverá reunião na Assembleia da República onde Deus eventualmente será chamado pelos partidos de esquerda, de direita, de cima ou de baixo, a fim de defender supostos direitos e emendas constitucionais em nome da liberdade individual. Tudo isso será utópico. Apenas o machado, sim, um irreversível machado, agredirá a raiz de toda árvore que não produz bom fruto. Meu ouvinte, eis diante de nós a Páscoa de Cristo, onde Deus realizou uma tão grande e perfeita obra de salvação a nosso favor. A cruz de Cristo é agora o laço unificador entre o passado do jardim, o presente do arrependimento e a futura redenção final. Eu sei que tudo isso pode parecer para ti fantasmagórico, surreal e desconexo, mas aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Paulo tinha razão quando disse, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23, porque tanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu espero que você não precisa temer a fúria deste machado. Pense nisso e fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.